Faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida, viva! Viva a vida! Me desperta na terra corosa de demolição. Todos juntos! De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Decolores é a primavera, florindo o caminho. Decolores são todas as flores, são os passarinhos. Decolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida! Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida! Viva! Viva a vida! Me desperta na terra corosa de demolição. Todos juntos! De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. É isso aí, muito boa tarde, meus amados ouvintes da Rádio Aliança. Eu sou o Guilherme Lopes, aqui no comando do Irmandade Decolores, mais uma vez nessa tarde. Muito obrigado pelo carinho de sempre, por nos abrir espaço para a Rádio Aliança estar entrando na sua casa, no seu coração nesse momento. E para a Irmandade Decolores, esse programa idealizado pelo cor masculino. Hoje, infelizmente, não estamos com a presença aqui do nosso irmão Leonardo Xavier, ele que trabalha, está de serviço hoje, mas estou aqui no comando para levar um pouco para a palavra de Deus para vocês, com muito amor e carinho. E estamos aqui com convidados também. Vou apresentar para vocês aqui o Anderson e o César. Muito boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Então, nós hoje estamos com o tema Saúde do Corpo e da Alma. Esse tema foi bolado aí entre o Leonardo e eu, pensando no que está acontecendo no Rio agora, né? Nesses Jogos Olímpicos, nós queremos falar um pouco sobre... Pensamos em falar sobre a competitividade, o espírito competitivo, que é saudável, né? Pode ser ruim também, dependendo da intensidade, né? Com que se encara isso, digamos assim. Mas resolvemos fazer uma coisa mais suave, digamos. Falar sobre saúde, né? A saúde dos atletas, essa coisa tão legal que a gente tem visto, tantos atletas até inspirando as pessoas. Uma reportagem mostrou essa semana que muitas pessoas estão se sentindo inspiradas, inclusive, estão com esse espírito olímpico, né, inspirado nos atletas para começar atividades físicas, voltar a malhar e tudo mais. Só que a gente não pode falar, nós como cristãos, né, um programa religioso, nós não podemos falar tão somente da saúde do corpo, mas precisamos também falar da saúde da alma. Então são duas coisas que se complementam, né? Saúde do corpo e da alma, o nosso tema de hoje. Mas para que a gente possa iniciar esse programa com a bênção do Senhor, para que o Espírito Santo comande esse programa, a gente empresta agora a nossa boca ao Senhor, para que a palavra dele seja dirigida a vocês, ouvintes, através de nós, para que o Espírito Santo tome conta de nós nesse momento, e ele que comande esse programa na verdade. Vamos rezar a oração do Espírito Santo. E vocês aí de casa também, se puderem nesse momento fechar os olhos, rezar com a gente, clame pelo Espírito Santo nesse momento, clame pelo Espírito Santo na sua vida. Se você estiver agora irritado,
Se você estiver agora calmo, se estiver tendo um dia difícil, um dia cheio, um dia atribulado, deixa o Senhor agora tocar no teu coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que abençoe esse programa, essa tarde e esse final de semana, que já começa amanhã, né? E você também que está aí de casa, quiser participar conosco, você pode ligar aqui para o nosso estúdio, 2724-2263, ou pelo nosso celular, nosso WhatsApp, pode mandar sua mensagem, o seu recado, sua reflexão, pelo 99828-6746. Vou passar então a palavra um pouco aos nossos convidados, ao Anderson e César. Nós estamos aqui aguardando também o Guilherme, o Marcelo e também o Didi. Didi, que é um convidado hoje que eu fiz questão que participasse desse programa, nem que fosse pelo telefone, se ele não pudesse estar aqui pessoalmente, mas ele nos prometeu que viria. O Didi, para quem não sabe, ele foi um dos contemplados em carregar a tocha olímpica aqui pelo município de São Gonçalo e vai estar contando um pouco dessa experiência aí para a gente. Então, Anderson e César, por favor, se apresentem aí para o povo. Eu sou o Anderson Figueiredo, sou daqui da comunidade mesmo, faço parte da Pastoral do Batismo e encontro de casais também. E estamos aí para ajudar os amigos, os ouvintes e quem precisar ir no que for conveniente. Beleza. Vou pedir só para você, pode subir um pouquinho o microfone, só falar mais próximo dele, por favor. Bom, nosso tema de hoje, saúde do corpo e da alma. Quão importante é a gente cuidar, né, da saúde do corpo e da alma. Vocês, a Pastoral do Batismo, né, nós falamos ontem aqui sobre o catecumenato. Catecumenato que, aliás, na semana passada, catecumenato que envolve esses 3 sacramentos, né? Batisma, a primeira Eucaristia, a comunhão e o crisma. Falamos da importância desses sacramentos. E o batismo, primeiro sacramento, se é que podemos falar assim, talvez o mais importante, ou um dos mais importantes, com certeza, porque através do batismo que nós nos tornamos filhos de Deus. Nós já somos, né? Não somos apenas criaturas de Deus, mas através do batismo nós fazemos parte do povo de Deus de fato. Somos purificados, né, do nosso pecado original. Começamos então aí a nossa jornada de vida, nossa jornada espiritual, verdadeiramente como filhos de Deus, né? Então a partir daí começa a nossa saúde da alma, né? Saúde da alma que é tão importante, tanta gente precisa nesse mundo, tanta gente necessitada de saúde, mas se preocupa tanto com a saúde do corpo. Outros nem com a saúde do corpo se preocupam, né? Mas o que dizer da saúde da alma? A gente pode começar a falar sobre isso através do batismo, né? Através do batismo é a nossa primeira vacina, vamos colocar assim uma analogia que me veio agora, nossa primeira vacina contra os males espirituais, para que a gente esteja saudável, sempre saudável com relação à nossa alma, que a gente esteja sempre forte. Mas aí surge a necessidade, obviamente, a maioria das pessoas são batizadas quando criança, a partir daí surge a necessidade dos pais, né, da interação da família, dos pais estarem sempre presentes na vida dos filhos, trazendo-os para a igreja, né, cuidando da espiritualidade deles, de toda a sua cultura cristã, né, trazendo para eles conhecimento, coisas que eles vão adquirir, por exemplo, na catequese, vindo às missas, né, lendo a Bíblia em casa. Esse exercício tem que ser diário para a gente manter a nossa saúde da alma. O que vocês têm a dizer sobre isso?
Meu nome é César Rocha, né? Um ano da agora você apresentou. Eu sou coordenador da Pastoral do Batismo. O batismo, ele começa, como você botou aí um monte de termos, né? Mas é a primeira pastoral de evangelização para a igreja. Tanto pela criança, como pelos papais, a mamãe, os padrinhos, as madrinhas, né? Porque mesmo batizado, muitos acabam se afastando da igreja, e na volta de batizar seu filho ou vir batizar uma criança, surge mais um meio de a gente prestar nessa parte de evangelização. O batismo, ele começa nesse processo, como você botou muito bem nas suas observações aí, entre que as mamães, né, que vêm nos procurar nas quarta-feiras, onde nós temos o horário nosso de plantão, que é 19h30 até 20h30, fazendo a reciclagem dos documentos necessários para o batismo, né? Logo após esses documentos sendo aprovados, no próximo sábado a igreja nossa tem o privilégio, né, dominicalmente, ter batismo aqui todo domingo. Quando não tem é porque ninguém nos procurou, porque a igreja sempre está de porta aberta. Então temos essa parte de fazer esse trabalho, né, junto ao pároco, e fazer com que mais crianças sejam batizadas, né? Não fique ninguém pagando esse mundo, né? Nós vemos pelo lado do catecumenato que você falou, que semana passada teve com vocês. O catecumenato já é um grupo em que nós pegamos o adulto para batizar, desde ele tendo de 14, 15 até 80, 90, 100 anos, que ainda não tem o teu batismo, cai na nossa mão, onde nós fazemos parte de levarmos eles para ser batizado dentro da nossa igreja. Só que o batismo de adulto e um batismo de criança, ele tem a parte diferenciada no batismo. Com o catecumenato, a parte de formalidade, prestando os 3 sacramentos juntos, e o batismo, onde nós pegamos criança ainda sem sacramento nenhum e damos o privilégio de ela apanhar o primeiro sacramento da lei de Deus, que é o batismo. Tá aí o Anderson agora para falar um pouco. Fala aí, Anderson. Eu digo sempre que o batismo é a iniciação cristã, né? Nós, da Pastoral do Batismo, estamos nos empenhando bastante para que na nossa comunidade a gente possa estar realizando o batismo de maior número de crianças possíveis, ver sem o Cristo no coração, sem Deus presente em sua casa, em sua família. Nós que somos cristãos, nós que acompanhamos a palavra, lemos a palavra, acompanhamos o Evangelho, já temos problemas, temos dificuldades como cristãos. Imagina quem não tem a presença de Deus, que vive alheio à presença de Deus. E quanto ao batismo, eles estavam falando aqui da importância do batismo. O batismo é tão importante que Jesus Cristo, que é Jesus, se deixou batizar, se permitiu batizar, porque ele falou que tinha que ser batizado para que a promessa se cumprisse. Então, acho que isso aí é notório, a importância do batismo. A palavra batismo, né, ela tem um ato forte nela, né, que você pesquisar: batismo, águas puras, batizar, me lavar-me nessa água, me purificar, porque nós nascemos de um pecado, né? Até nessa parte do pecado que nós nascemos, nós passamos a ser uma criatura de Deus, para depois se tornar filho de Deus no batismo. Nesse tornar filho de Deus, a mamãe e o papai têm um compromisso assumido, né, de chamar 2 pessoas para substituir as fraquezas dele. E ao mesmo tempo, essas 2 pessoas, quando dão um sim, eles passam a não saber um pouco da importância de tomar conta de um filho de Deus. Que quando aquela criança na água da pia batismal, ela for lançado o nome dela para Deus, qual é o nome dessa criança que quer ser batizada, dá-se o nome da criança para se tornar filho de Deus. Olha a importância de um padrinho, de uma madrinha tomar conta de um filho de Deus aqui na terra.
né? Você vê a parte dessa parte muito forte, a pessoa tomar conta de um filho de Deus. Então você imagina, só no ato do batismo, você se tornar padrinho, não é ser aquele compadre e comadre daquele casal. Tornar paizinho, olheiro, evangelizador, educador, orientador dessa criança, né? Evangelizar uma criança é muito difícil. Se até hoje nós aqui, eu com 55 anos, meu afilhado aqui com uns 40, o Didi que já chegou aqui, o nosso irmão Didi, que tem a mesma idade de mim, é meu filho de circo. Então você vê que é difícil. Nós que temos filho, que somos da caminhada, já é difícil não deixar ele sair. Imagina um afilhado, né? Porque como eu falei no começo aqui, quando é criança é uma maravilha, tudo é festivo. Mas depois que uma criança de 14, 15 está indo para o caminho errado, cadê os padrinhos? São as primeiras vezes, né, comprar óculos escuro e esconder a vista para não ver o teu afilhado. Então, mamãe e papai, né, tome um pouco mais de orientação para saber onde você escolher um bom padrinho, né? E o padrinho também, né, saber dentro do batismo as responsabilidades de tomar conta de um filho de Deus aqui nessa terra. Amém. Eu quero saudar o nosso irmão Didi, que acaba de chegar aqui no estúdio. Boa tarde, Didi. Boa tarde, irmão. Didi que vai contar pra gente aí altas histórias daqui a pouco. A gente está no finalzinho do primeiro bloco já, então a gente está falando bastante aqui sobre o batismo, né? Nosso tema de hoje, para o Didi que chegou agora, para você ouvinte que ligou o rádio agora, é a saúde do corpo e da alma. Aproveitando aí esse clima olímpico que a gente está vivendo, muitas pessoas se sentindo inspiradas pelos atletas, inspiradas a viverem uma vida mais saudável, a cuidarem mais da saúde. A gente não pode falar tão somente de saúde do corpo, mas também da alma, que são coisas que não estão totalmente separadas, né? A gente sabe que por exemplo, uma doença, ela não pode sobreviver, digamos assim, num corpo mentalmente saudável, né? Aquela coisa que muitos chamam de lei da atração. A verdade é que se você tem aquela coisa da autossugestão, né? Se você se convence de que você está bem, está saudável, se você é uma pessoa positiva, uma pessoa para frente, uma pessoa sempre alegre, né, você será sempre uma pessoa saudável. Isso irá se refletir no seu corpo. A saúde da alma, eu diria que é mais importante ainda, porque ainda que o corpo esteja saudável, se a sua alma estiver para baixo, triste, isso vai se refletir no seu corpo, no seu semblante. Você vai ficar para baixo. O seu corpo vai acabar adquirindo uma doença. Por quê? Porque o seu espírito, o conceito de alma e espírito é diferente. A gente pode explicar isso no segundo bloco, mas quando sua alma, o seu espírito está triste, né, a gente pode dizer que a mente também ela fica triste. O corpo acaba adoecendo, né? O contrário também acontece quando a alma está contente, está feliz, está saudável. A sua mente também... A doença, até mesmo, dificilmente você terá uma doença, né? E até mesmo existem casos de doenças que desapareceram. Por quê? Porque por ação da alma, né? Uma alma saudável, uma alma feliz, né? E tantos motivos que estão aí no mundo para tirar a nossa paz, tirar a nossa saúde, nos fazer adoecer espiritualmente. As consequências podem não vir hoje, podem não vir amanhã, mas virão um dia. Consequências do nosso pecado, de muitas coisas, né? Para a gente levar uma vida saudável fisicamente, a gente tem que se exercitar. Para a gente levar uma vida saudável espiritualmente, a gente tem que exercitar também. Exercitar a nossa fé, exercitar a caridade, exercitar as nossas vindas à igreja, né? Nós como católicos temos sempre a obrigação de virmos pelo menos às missas. E não adianta você vir à missa apenas, não é para assistir, para participar,
participar ativamente, fazendo as leituras, prestando atenção, refletindo. Não é só ouvir o sermão do padre, mas é refletir junto com ele, né? E a comunhão que é esse alimento essencial, alimento fundamental, o próprio Jesus nos dando como alimento, né? Então essa vida nossa cristã, esse nosso exercício de fé, de saúde espiritual, começa, a gente pode dizer, com o batismo. Batismo, início da nossa jornada espiritual, primeiro dos sacramentos, né? E nós contamos com aliados, que são aí nossos pais e nossos padrinhos também, como está sendo tão bem dito agora a importância da escolha de bons padrinhos, que nós temos que estar sempre atentos a isso. Não é o padrinho mais rico que a gente deve escolher, não é aquele a quem a gente deve alguma coisa, não é o amigo, mas é aquele que vai verdadeiramente levar o teu filho, a tua filha para a igreja, para Deus. Eu vou chamar um rápido intervalo agora, a gente volta em 3 minutos. Colores é a primavera, florindo o caminho. Colores são todas as flores, são os passarinhos. Colores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida! Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida! Viva! Viva a vida! E desperta na terra corosa de devoção. Todos juntos! Mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. É isso aí, muito boa tarde, meus amados ouvintes. Nós voltamos com a Irmandade Decolores. Nessa tarde de quinta-feira, essa tarde que tá esfriando o tempo, né? Ontem fez aquele calor danado, um verão dentro do inverno, né? Nosso calor típico aqui do Rio de Janeiro, mas agora tá virando, previsão de um tempo mais ameno aí, mas que não pode esfriar a nossa fé, a chama do Espírito Santo dentro de nós. Olha, eu convido mais uma vez a vocês a participarem conosco através do nosso telefone 2724-2263 e o nosso WhatsApp 99828-6746. Pode mandar a sua mensagem, a sua participação. Hoje a gente está falando aqui sobre saúde do corpo e da alma. E eu quero saudar mais uma vez aqui o nosso irmão Didi. Nosso irmão Didi, que faz parte do coro masculino, ele faz parte aqui do SCC também. Ele vai se apresentar, já esteve aqui conosco no nosso programa em outra ocasião, e vai contar essa experiência recente que ele teve agora. Ele foi um dos contemplados em carregar a tocha olímpica aqui no nosso município de São Gonçalo. Então, boa tarde, Didi. Boa tarde, irmão. Boa tarde à comunidade. Boa tarde, São Gonçalo. E boa tarde, meu irmão aqui do lado, aqui, ó, irmão de circo, irmão padrinho, todo mundo. Quero dar um abraço. Muito obrigado. Boa tarde. Quero dar um abraço aqui em todos. E está sempre do seu lado, que a hora que você quiser, está sempre presente aqui. Eu quero dizer hoje uma história que eu tive, né? Uma passagem da nossa tocha dentro de São Gonçalo, e eu fui abençoado, né? Intermédio até do meu filho, que ele fez uma carta para o Bradesco, ele recebeu, e ele contou a vida do pai dele como professor de educação física, né? E colocou alguns projetos que eu vinha desenvolvendo muito em São Gonçalo. O projeto de ginástica na praça, Rua da Caminhada, e outro, Domingo de Lazer, e etc. mais.
Então foi contemplado dessa forma. E algumas coisas de Deus iluminou o nosso caminho, que eu aí fui contemplado em participar, levando a tocha. Olha, pessoal, é maravilhoso tá você desenvolvendo assim, você vendo São Gonçalo em peso em você, falando o seu nome e você caminhando com a tocha, conduzindo essa tocha de São Gonçalo. Então, é uma coisa que o coração às vezes bate muito e você não sabe a palavra que você vai colocar. Então, de início, nós tivemos uma presença muito grande de alunos, professores de São Gonçalo, incentivando o nosso município, incentivando a você a proporcionar mais uma festa para São Gonçalo, que isso nunca mais vai ser realizado em São Gonçalo. É verdade. E São Gonçalo ganhou, o município só teve a ganhar, desde que a tocha passou em São Gonçalo. Inclusive, abrilhantamos, passamos aqui com toda esse ser humano que nós tivemos aqui, foi com esse grupo maravilhoso de São Gonçalo. E falar em vocês, a emoção que eu tive é conforme eu estivesse disputando uma Olimpíada. Quando você vai participar de algum esporte, chega uma final, e seu coração vê as pessoas falando seu nome, rodeando a tocha, falando, e você não tem nem palavra para colocar em termos de agradecimento. Foi uma coisa tão brilhante que hoje, até hoje no meu coração,
Tricolores é a primavera, florindo o caminho. Tricolores são todas as flores, são os passarinhos. Tricolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida! Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida! Viva! Viva a vida! Desperta na terra corosa de devolução. Todos juntos! De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Mãos dadas! De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas! De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Tricolores é a primavera, florindo o caminho. Tricolores são todas as flores, são os passarinhos. Tricolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores. Meus amados, nós passamos das 18 horas, então recebam nosso boa noite com todo amor e carinho. Mais uma vez, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. E obrigado pela sua audiência, por ter aberto as portas da sua casa, ou, vamos dizer, do seu carro, onde quer que você esteja. O importante é que você abra as portas do seu coração, para que a palavra de Deus entre na sua vida, ali permaneça, que o próprio Jesus se faça presente na sua vida, através das ondas da Rádio Aliança. Obrigado pelo carinho, pelo prestígio de sempre. E assim como nosso irmão Léo participou agora no segundo bloco, você também pode participar ligando aqui para a gente através do 2724-2263 ou através do WhatsApp, numa simples mensagem, pelo 99828-6746. A gente está falando hoje sobre saúde do corpo, da alma, foi o tema que nós escolhemos. Entrando aí no clima dos Jogos Olímpicos, né? Tanta inspiração esses atletas estão trazendo para a gente. Eu vou fazer agora, sem delongas, a leitura do nosso Evangelho do dia, para que a gente possa partir para uma reflexão de uma maneira bem objetiva. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando um traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu.
Então o rei disse aos que serviam: amarrai aos pés e às mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Olha, a gente vê nessa leitura aqui uma parábola, né? Jesus falando claramente do Antigo Testamento, num tempo em que Deus cuidava do seu povo, o seu povo eleito, o seu povo escolhido, o seu povo tão amado, tão querido, que por tantas vezes se revoltou contra ele, apelando aos ídolos, né? Virou as costas para Deus, apesar de Deus ter feito tantas coisas boas, ter dado a vitória tantas vezes a eles, né? Tê-los tirado do Egito, ter-lhes dado uma terra, uma nação, ter cumprido todas as suas promessas. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente passa a entender, né, como o homem é ingrato, como o homem se esquece facilmente de Deus. E por trás de toda essa história bíblica, que é a história da humanidade, a gente vê um Deus amoroso que quer sempre redimir a humanidade pelos seus erros, né? Quer sempre fazer com que lavar os homens, purificá-los, fazer deles um povo novo, né? Mas a gente vê aqui que os convidados para a festa, né, o povo eleito, não quiseram saber da festa. Foram cuidar da sua própria vida, foram cuidar dos seus negócios, foram para os campos e tal. E por causa disso foram exterminados. Então o Senhor mandou que os empregados fossem pelas ruas e trouxessem todos aqueles que os encontrarem, né? Tanto os bons quanto os maus. E aí a gente vem para os tempos de hoje, quando a gente sabe que o reino de Deus é para todos, né? O reino de Deus não é tão somente para aquele povo escolhido, né? Na época de Cristo eram os judeus, né? O povo escolhido, os israelitas e tal, deram origem aos judeus, que era um povo que esperava o Messias, né? Aquele povo que achava que o Messias viria na figura de um rei, achava que seria o libertador de toda aquela tirania e opressão que eles viviam, mas não é exatamente isso. Jesus veio para nos libertar da opressão, do mal que o pecado traz para a nossa vida. E veio anunciar que o reino de Deus é para todos. Houve muitas pessoas que não aceitaram isso, e até hoje muitas pessoas não aceitam, mas é a verdade. A nossa igreja católica, né, para quem não sabe, católica significa universal. A verdadeira igreja universal é a igreja que é para todos. Deus é o Deus de todos, né? Não é apenas o Deus dos judeus, o Deus dos israelitas, é o Deus de todas as nações, né? Mas nós temos que estar preparados. Veja que entre aqueles que foram convidados, havia um ali que não estava sem o traje de festa, não estava preparado. Era aquele que não soube nem responder quando lhe foi perguntado. E eu vou ler rapidamente uma reflexão da CNBB sobre esse evangelho, que vai trazer uma luz para a gente. Diz assim: a proposta de Jesus é feita para todas as pessoas de boa vontade, mas exige resposta incondicional e adesão aos valores do reino e do seu projeto. Muitos valores da sociedade atual apresentam-se como concorrentes aos valores do reino e fazem com que outras escolhas sejam possíveis, assim como a possibilidade de rejeição ao projeto de Cristo. Mas também acontece que algumas pessoas dão a sua adesão ao projeto de Jesus, no entanto, se tornam pessoas divididas, porque não conseguem deixar os valores anteriores e suas vidas são caracterizadas pela duplicidade. Essas pessoas participam do banquete, mas suas vestes não são apropriadas. A gente vê claramente aqui os bispos, né? A CNBB, Confederação Nacional dos Bispos. Então a gente vê aqui claramente falando sobre a nossa, podemos dizer assim, essa divisão que existe entre a gente, entre servir ao reino de Deus e viver a nossa vida pessoal. A gente precisa, né, viver, a gente precisa comer, a gente precisa sobreviver, então a gente precisa trabalhar, a gente precisa se preocupar com a nossa vida, com nossos estudos, com o nosso futuro, nosso dia de amanhã. Por outro lado, Jesus disse para a gente não se preocupar tanto com essas coisas. E aí? Olha só que divisão.
É claro que tem que haver um meio termo aí, mas a gente deve sempre saber quando a gente deve se preocupar mais com uma coisa ou com outra, quando a gente deve trabalhar mais para o reino de Deus, porque esse mundo, como foi dito aqui, ele nos oferece só coisas boas, não oferece coisa ruim não, só coisas boas, sedutoras, prazerosas, coisas boas entre aspas, né? Coisas prazerosas, na verdade, não são coisas boas de fato, e fazem com que a igreja pareça ruim, a verdade é essa, fazem com que a igreja pareça ruim, pareça chato, pareça uma coisa... Conforme nós falamos aqui sobre o batismo, né, que tem muitas regras, né, uma coisa burocrática. Por isso a gente vê muitas pessoas hoje fora da igreja, vivendo no mundo apenas, achando a igreja chato e tudo mais. E até muitas pessoas aqui dentro da igreja também que vivem, mas são apegadas aos seus bens materiais, né, apegadas tanto a essa vida, a essas preocupações, que se esquecem de manter as suas vestes apropriadas, né, manter a sua alma pronta para o seu julgamento, né? Nós nunca saberemos o dia nem a hora que isso irá acontecer. E trazendo isso rapidamente para o nosso tema de hoje, né? Saúde do corpo e da alma. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. A nossa alma é o nosso maior tesouro. Então manter a saúde é você manter essas vestes apropriadas, né? Estar preparado para o banquete, para a festa que o Senhor nos preparou, é viver intensamente essa vida, esquecer a vida mundana, as preocupações, e viver mais os valores do Evangelho, cada vez mais se renovando, né? Nós temos aqui hoje o professor Didi, que é uma pessoa, ele é professor de educação física, um cara voltado para a área de saúde, totalmente preocupado com o nosso município, com o nosso país, com as crianças em particular, né? Nós temos aqui o Anderson e o César, que são da Pastoral do Batismo, que também são pessoas que estão preocupadas com a saúde espiritual, né? Nós podemos dizer que tudo começa no batismo, então o programa hoje está bastante completo. Então eu dou graças a Deus por isso e abro essa reflexão a vocês. Quando você anunciou mesmo essa parábola da festa das bodas, né? Uma coisa bem dita nesse evangelho agora à noite, né? Ficar atento pelo chamado do Senhor, prestar serviço para o Senhor, né? Estar atento pelo chamado, porque muitas vezes, né, a gente é chamado, ou a gente medronta, ou a gente não dá o valor, né, a prestar uma hora para o Senhor, pensamos mais pelo lado do mundo, né, e acabamos esquecendo do Senhor. É como muitas vezes, conversando dentro da própria pastoral, eu falo, aquela porta grande que nós temos dentro da igreja é uma porta de lamentação, porque muitas vezes nós gostaria que seja sempre festiva, das pessoas entrarem ali com felicidade, né? Mas quando as pessoas retornam para o convívio junto ao Pai, junto ao Senhor Jesus, ele vem trazendo muitas vezes mágoas ou passando por dificuldade em família. É doença, casamento acabando. É como nessa parábola do dia de hoje, a veste, nós temos que tirar essa veste suja que a gente, né, nos colocamos, botar uma nova, uma cara nova para o Senhor. Tem um pecado, temos que nos lavar, temos que nos banhar, como o batismo diz, vamos nos banhar. Como eu disse antes aqui para vocês, né, muitas vezes nós se banhamos pelo batismo, pedimos a vinda do Espírito Santo, reacender a chama que o Senhor nos acendeu como era criança. O Senhor dá essa esperança de nós sermos de novo lavados, né? E ter a chama renovada, e muitas vezes nós continuamos a desligar ela e reacender quando a gente está afim. Então é como essa parábola diz hoje, se vestir de uma pessoa nova. Eu quero agora ter a minha vida particular, ganhar pão de cada dia. Sim, claro, evidente, isso é do homem. O Senhor nunca nos negou. Nessa mesma continuidade desse evangelho, vai chegar num outro pedaço, né? No imposto do imperador, que ele diz, dê a César o que é de César, que é Deus que é de Deus. Então,
Não deixamos influenciar. Vamos ter fé no Senhor. Esse tempo agora desse bloco, eu digo mesmo para os ouvintes da Rádio da Aliança, né, que não ligaram para cá para tomar dúvida com a gente, mas eu vou deixar o Anderson e o Didi aqui, eu vou me retirar, entendeu? Mas eu sou coordenador da Pastoral do Batismo, estou toda quarta-feira junto com o meu time, trabalhando das 19h30 às 20h30 para resolver problemas em documentação do batismo, onde nós podemos dar apoio a vocês nas dificuldades que vocês têm. Se puder a gente ajudar, nós vamos ajudar. Atrapalhar, não estamos aqui para atrapalhar ninguém. Gostaria que vocês ligassem mais vezes para a rádio, para tirar dúvida. Eu saindo, eu deixo aqui o meu coordenador, que é o braço direito, junto comigo na pastoral. Então, pode fazer pergunta para ele. Está ele aqui, já esteve visitando também a nossa pastoral social, onde foi em busca também de pessoas carentes da comunidade não batizada, tanto criança como adulto. Também deixei essa parte na mão dele para que ele saísse em missão, né? Que essa parte de missionário que nós, de pastoral, não é ser pastoral para sentar em um cargo e vestir uma veste de capitão, não. Sair mesmo para as obras necessárias que o Senhor quer. Então, ganha-se na pastoral a parte de missionário. Estamos aqui hoje mandando pela rádio, né? A nossas contribuição com o grupo Decolores, em que, se você está em casa, tem problema no batismo, quer resolver, não fica com vergonha, venha nos procurar toda quarta-feira. Querendo tirar alguma dúvida pelo telefone, já umas 3 vezes já foi passado o número do telefone para vocês. Ligue, eu deixo aqui o Didi e o Anderson para conversar com vocês, vou me retirar, mas estou dentro ainda da igreja, mas só que dentro da rádio agora eu deixo o meu braço direito antes conversando com vocês. Boa noite para todos. Boa noite, muito obrigado. Esse foi o César que está se despedindo agora. Eu vou passar então a palavra para o nosso irmão Didi, o nosso irmão Anderson, que quiser falar, enquanto eu me despeço aqui do nosso irmão César. Rapaz, a gente estava comentando aí sobre essa passagem de hoje, esse evangelho de hoje. As pessoas que estão no mundo, que não são cristãos autênticos, eles têm uma certa dificuldade em acreditar, porque nós, o irmão Didi está aqui do meu lado, pode comprovar muito bem isso, nós somos abençoados, porque nós acreditamos no que não vemos. As pessoas às vezes questionam muito nós por isso. Você acredita no que não vê? Falei, acredito no que eu não vejo, mas eu sinto o que eu não vejo, que é o mais importante de tudo. É sentir a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, para que Deus possa sempre estar nos abençoando, para que, como o César falou, a gente possa estar saindo em missão para ajudar o nosso irmão, para procurar sempre dar aquela mão amiga, porque se nós fizermos o que todos fazem, não faz diferença nenhuma, seríamos mais um. Por isso que nós temos que ser diferente, nós temos que ser a mudança, nós precisamos ser essa mudança. Eu costumo falar que, como eu comentei mais cedo, tudo que o mundo nos oferece é bom e é belo, para poder chamar a atenção. Eu fiz uma continha, às vezes, que durante uma semana nós temos 165, se não me engano, 175 minutos, horas, na semana. E o que Deus nos pede? Deus nos pede 40 minutos. 40 minutos que nós possamos vir à igreja, vir participar da missa, mas vir com o coração aberto, para poder sentir esse Deus vivo, que está mudando tanto a minha vida como a vida de vários irmãos. E eu acho que todos que tivessem possam vir procurar o Cristo para ter uma melhora em sua vida, ou principalmente, que às vezes a pessoa diz, eu vou lá para a igreja, vai salvar minha vida. Não vai mudar a tua vida. Quem muda a tua vida são as tuas atitudes, porque a vida é feita de escolhas.
Está aí o bem e está aí o mal. Desde que o mundo é mundo, desde que Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo vir à Terra, já existiu o bem e o mal. Agora nós temos que ter o discernimento de escolher de qual lado nós estamos. Amém? Amém, irmão. Queria dizer, irmão, a palavra é bem forte quando você coloca esses 40 minutos de igreja, né? Que às vezes não é só 40, 50, 60. Em cada dia que você desenvolve o seu trabalho dentro da sua casa, tem a sua parceria com sua esposa, com seu filho, e você é beneficiado, sempre está com Deus no seu espaço, ou quando você não vê, você tem a confiança, que você tem a fé na pessoa que você não vê, e ela está sempre te ajudando, por causa de que você tem a fé, você está sempre pedindo, você está sempre na igreja, e está sendo sempre abençoado. Eu sempre frequentei, eu fiquei desde criança na igreja, depois me afastei e retornei novamente. E foi um encontro maravilhoso, porque hoje eu estou muito abençoado, estou satisfeitíssimo com minha igreja, entendeu? A minha esposa, a minha filha. É importantíssimo a família estar junto. A família te resgata, a família te influencia, a família te dá força, te dá amor, dá sabedoria que cada um tem. Então, é isso que é colocado para a gente nesse mundo. Então, hoje eu estou na igreja maravilhosa, eu me vejo que eu faço bem, eu estou sempre na igreja fazendo sempre as coisas boas, coisas que está sempre realizado, que Deus está sempre caminhando. Isso é com grupo jovem, isso é com cor masculino, isso é com ECC. Nós temos um grupo aqui maravilhosos, temos as nossas pastorais maravilhosas, que envolvem um trabalho excelente na igreja. Então, são espaços para cada um. E cada um sabe coordenar e ter a sua atividade orientando tudo certinho. Por isso que a casa de Deus é importantíssimo para a gente. É a primeira casa. Nós temos nosso espaço, que é a nossa casa, e temos nosso espaço, que é a nossa igreja. Porque todo dia nós estamos pedindo a Ele, esteja abençoado, pedindo pelos nossos irmãos, pedindo por tudo. Que Jesus está sempre no nosso coração, que dê força, que dê a saúde, a felicidade no amor, que existe uma esperança, e essa porta fique aberta para todos, que possa acreditar no nosso Deus. Então eu estou aqui hoje falando com nossos irmãos aqui, em nome de Jesus, em nome da nossa mãezinha também, que ela é importantíssima para a gente. E agradeço muito a minha esposa, a minha filha, que hoje eu estou diretamente na igreja. Participo muito dentro daquilo da reza, dentro da parte do esporte. Nós fizemos um trabalho simples que realizamos, levamos o jovem para dentro de uma entidade que parte pedagógica, uma escola, que realizamos o nosso esporte no sábado lá, onde nós levamos fisioterapeuta, levamos educadores, levamos propostas melhores para os jovens, e é onde eles demonstraram que a parte do Espírito Santo, a parte do lazer, que foi complementado ali. Então só falava nisso. E no final nós fizemos aquela glória, aquela música era cantada com a gente, um grupo, até um grupo de pagode, que eles realizaram o canto de cada um, só em nome da igreja, um respeito ao outro, e foi um respeito muito grande, a felicidade que eles levavam em participar com os irmãos dali, naquela competição, então, junto a Deus. Então nós pedimos isso todo dia, pedimos, agradecemos, tem que ser na horas boas, na hora ruim, mas sempre agradecendo, ter a fé que possa ter levado para o nosso irmão, pedindo por todos, que deixe sempre a felicidade, a saúde, a certeza, a dignidade que tem que ter, seja da criança até aquela pessoa mais velha. Então peço que a casa de Deus é a entrada para a nossa felicidade. Por isso que eu estou sempre apoiando os jovens. Os jovens têm que estar na igreja. E conforme nosso irmão César colocou, porque tem o ECC, tem um grupo de cor, que a gente está resgatando as pessoas, né? Aqueles mais antigos, que o cor masculino faz isso, e o cor feminino também faz,
É conforme nós estamos trazendo os jovens para a igreja. Seria essa passagem, esse espaço que nós queremos aqui, que tem uma entidade, que tem uma fé, tem uma religião que acredite nele, que leve sua família com amor, com muita paz. Amém? Amém. Como você comentou aí, Didi, o irmão Didi, é muito gratificante quando a gente consegue ver a tua filha, Gabi, no grupo jovem, a felicidade que a gente sente desses jovens. Pô, como você disse aí, família. Pô, a família é o primeiro projeto de Deus. E estão tentando denegrir, atacar, acabar com a família de todos os lados sendo atacado. Em contrapartida, a gente vê a felicidade, porque o meu filho agora, no final do ano, vai estar fazendo a primeira Eucaristia, vai estar fazendo a primeira comunhão, recebendo sua primeira Eucaristia, e me deixa muito feliz e muito lisonjeado pelo simples fato de, através do meu filho, lá na comunidade, lá na rua onde eu moro, na rua de trás, já tem mais 10 crianças ou 11 fazendo também em virtude dele, porque ele começou a contagiar um, contagiar outro. Quando a gente foi ver, já está indo um grupo enorme para a catequese aos sábados. E isso é muito gratificante, porque, como eu falei anteriormente, a mudança tem que partir de nós, porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja doméstica, nós somos a igreja na padaria, nós somos a igreja no bar, nós somos a igreja. Nós temos, como cristãos, nós não temos vergonha de dizermos que somos cristãos, e cristãos autênticos. É evangelizar, é praticar o bem, é sempre procurar ajudar o irmão, de qualquer maneira, mesmo porque está todo mundo passando por dificuldade, mas muitas das vezes não precisa ser ajuda financeira, é uma ajuda de palavra, é um ombro amigo, é um abraço que você dá no irmão, que o irmão às vezes está meio cabisbaixo, está meio para baixo, você dá uma palavra, uns 5 minutos, 10, 15 minutos de conversa com o irmão, você já muda a visão daquele irmão com relação à dificuldade que ele está passando. Porque Deus não falou, caminha comigo que vai ser fácil. Ele não disse isso. Ele falou, largue tudo, pegue a sua cruz e me siga. Então, para carregar a cruz, tem que estar disposto, tem que acreditar e ter a certeza de que tudo vai dar certo. Amém? Amém. Amém. Você falou no seu filho, agora levar sua cruz. Eu vou chamar o apoio cultural aqui rapidinho, que está na hora. A gente volta em 3 minutinhos já, com você dando continuidade aí. Falou. E nós voltamos com a Irmandade Decolores nesse último bloco. Nós estamos com um convidado aqui na linha, um ouvinte muito especial que quer falar um pouco, dar uma breve reflexão. Está nos ouvindo, Léo? Afirmativo, Guilherme. Boa noite a todos aí novamente, boa noite ao César, ao Anderson, ao professor Didi. Acho que estão todos aí ainda, Guilherme? Não, é só o César que se despediu. Ah, tá, então só o César que saiu, né? Boa noite a todos. Fazendo uma reflexão rápida, né, sobre esse Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versos 1 a 14, né? É onde Jesus nos convida para a festa dele, né? Ele está sempre nos convidando para a festa dele. Porém, nem todos são escolhidos. Por que nós não somos escolhidos? Porque às vezes a gente tem dificuldade de se desapegar do mundo, do lado material, né? Como eu custei a me desapegar desse lado material do mundo, eu fui muito mundo, como todos bem sabem, né? Minha história é bem recente de conversão. Então ele nos convida a ser escolhido, né? E para você ser escolhido, você tem que seguir, né, a Deus, como diz a primeira leitura ali do profecia de Ezequiel. Você começa por ali, para começar a entender esse evangelho aqui, né, que fala da festa. E realmente, né, a igreja sempre nos convida, tem sempre um irmão que nos chama, né, como nossos irmãos do corpo masculino, do corpo feminino, do SCC, do grupo jovem, sempre chamam, só que nem sempre nós estamos dispostos a aceitar. Outras vezes nós não temos as vestes corretas, né, para estar nessa festa. Por que as vestes corretas? Porque não adianta a gente estar na igreja, mas não fazer o que Deus quer. Estar ali fazendo, trabalhando, mas no nosso coração, no nosso interior, não está fazendo o que Deus quer.
é onde se encaixa nessa parábola, né? Nem sempre a gente está nas vestes corretas, entendeu? Eu estou na igreja, mas será que eu estou fazendo a vontade dele? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? É isso que a gente tem que refletir, né? Nessa parábola aqui. Então, eu desejo uma boa noite aí a todos, tá bom? Já são 18h37, semana que vem eu vou estar aí ao vivo, se Deus quiser, tá bom? Boa noite aí pro Anderson, boa noite aí pro professor Didi, boa noite pro Guilherme, e semana que vem eu vou estar com um convidado especial aí, entendeu? Ele é da Assembleia de Deus, mas é um convidado especial, conforme eu já falei com o Guilherme, né? Meu irmão, Rodrigo Xavier, tá? Que tem uma história de conversão também muito bonita. Então eu convido a todos a participarem, né? A estar ouvindo o programa semana que vem, amém? Amém. Amém, Léo. Muito obrigado aí pela sua participação. Ok. E eu vou passar a palavra agora direto para o nosso irmão Didi, que estava falando quando eu interrompi para o nosso apoio cultural. Conforme eu estava colocando, o nosso amigo irmão ali falou do filho dele, e hoje servindo a igreja, né? E avançou com os coleguinhas, começou a trabalhar jogando bola com os coleguinhas e convidou cada um. Hoje tem 10 frequentando a igreja. O que fazendo? Olha que felicidade. Olha só, o pai, o espelho é o pai e a mãe. E eu fui orientado por quê? Então, é dessa maneira que nós temos que compartilhar com nossa família, o nosso vizinho, a comunidade, trabalhando em função a Deus, que mostra a realidade. Então, já começando desde criança, nós estamos tirando aquela criança da rua e tendo uma religião que possa desenvolver o trabalho espiritual com eles. Então, isso é importante para a gente. Como eu estava falando para ele, no esporte, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de participação. Você começa a trabalhar com a criança, e seja na educação física, ou então quando você trabalha com esporte, uma modalidade. Vou falar as duas modalidades que eu mais me apego, seria o handball e seria o futebol, que eu trabalho com isso. Fui jogador também de futebol. Então, quando eu começo a trabalhar dentro da escola, começo a fazer um trabalho que não é a curto prazo. Às vezes, o curto prazo aparece, mas você tem que colocar a longo prazo, porque você começa a trabalhar com essa criança, vai dar o quê? Uma liberdade, um espaço para ele trabalhar e começar a ter uma aprendizagem daquela modalidade. E você tem que deixar ele à vontade. E depois você começar com a parte estratégica, as partes dos fundamentos que você tem que dar para ele, e ele começar a agir de forma a predominar aquilo. E começar a ter uma visão daquilo que é aquele esporte que ele quer dominar. Então, é conforme a igreja. Então, nós trabalhamos com a criança desde o adolescente. Então, nós criamos o atleta, seja do handebol, do futebol, educando a ele, participando aquilo que ele possa fazer, que o corpo dele possa atingir o objetivo. Aquele esporte que ele gosta, ele possa dominar, ele possa ser um atleta futuro. Então, é um trabalho que vem de base, um trabalho menor. É conforme a igreja. Se nós conseguirmos começar a trabalhar desde a parte da criança, mostrando o que é a igreja, qual a realidade, que Deus é para todos, é um só, então nós vamos conseguir todo o nosso objetivo, dentro da religião, dentro do esporte, todo o trabalho induzido junto na nossa casa, nossa comunidade, a nossa rua, tudo na escola é fundamental, que nós temos que mudar o nosso princípio também, nós temos que chamar os nossos pais, nossos amigos, mais para dentro da escola, dentro da igreja, que nós possa formalizar, trabalhar em função de todos, porque também é difícil você fazer isso. Não é fácil, não, é difícil, mas não é impossível. Então, eu falo dessa forma como orientador, como professor de educação física, eu trabalho dessa forma. Na escola, comunidade, eu fiz muitos projetos em São Gonçalo, onde atingiu vários objetivos excelentes, criei projeto de criança, de adolescente, de idosos. Eu fui um dos criadores, em 89, o projeto Ginástica na Praça. Comecei com 3 pessoas na Praça dos Combatentes. E depois eu dominei, comecei a ter 10, 20, 100, eu que dava aula. Eu tinha quase 300. Depois nós fomos dividindo por polo, fomos criando polo em outras praças. Então, o trabalho foi conhecido, o projeto foi desenvolvido e foi alcançado. Hoje está aí, ó,
todo mundo quer o quê? Qualidade de vida, saúde preventiva, ou que seja regular, que faça uma atividade física voltada para você, o seu corpo, porque a gente não está aqui querendo experimentar. É a realidade que você começa desde criança a pegar aquilo que você quer, que te faz bem. É você sair um pouco daquela ansiedade que você tem no dia a dia. Fazer uma atividade, seja ela que for. Os nossos filhos, nós de caminharmos bem, ou você voltado com uma atividade, seja até com uma maior idade, hoje revolucionou São Gonçalo com atividade de idosos, hoje trabalha com a ginástica na praça, a musculação adaptada que eu vim com o professor Eugênio, que eu trouxe para São Gonçalo também, que você tem aquelas praças, aquela musculação que você faz com o peso do seu corpo, aquela rua da caminhada aqui na Jaime Figueiredo, em Alcântara, foi tudo nós criamos. Por causa de quê? Nós queremos saúde. É conforme nosso irmão antes falou. O filho dele estava aqui, chamou, temos 10 mais na igreja. Olha só como é que a formiguinha tem alcançado, com um objetivo maior. Isso é na parte da educação e na parte da igreja. É só você direcionar as coisas certas. Então, eu sou professor, minha esposa é professora, e minha filha passou para o UERJ, para matemática também, olha só, tudo é professores. Então, olha só que caminho maravilhoso. E hoje nós estamos aqui na casa de Deus. Fechamos com chave de ouro. Então eu peço todo dia a Deus que seja abençoada, todos que nós força, saúde, amor. Nós trazemos isso para o nosso trabalho, para a nossa igreja e para a nossa comunidade. Então é isso que eu estou pedindo a vocês. Eu queria registrar aqui a audiência da nossa irmã Zuleika, lá do Boa Vista, e da nossa irmã Eliane Silva, do Camarão, que está mandando aqui, dizendo que a pauta de hoje ela é muito importante, porque as pessoas estão dando valor muito à saúde do corpo. Porque o corpo, quando fica doente, a pessoa corre logo para o médico. Mas quando a alma ficar doente, aí você tem que orar, você tem que rezar, pedir a Deus, porque Deus é o remédio de todas as doenças. Correto? Amém. Amém. Eu quero dar uns rápidos avisos aqui. Bom, nosso primeiro aviso é sobre o nosso Festival de Caldos. Acontecer aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Porto Novo. Esse festival está sendo feito pela Pastoral Familiar, tá? Eu digo nosso, que todos nós aqui fazemos parte dessa paróquia, dessa comunidade amada, mas é o caldo da Pastoral Familiar. É um festival de caldos, então, que vai acontecer no dia 20 agora, 20 de agosto, sábado, a partir das 17 horas. O caldo está no precinho de R$ 5,00 apenas. Não deixem de participar, gente. E quero falar também sobre a segunda caminhada das famílias, que vai acontecer dia 21, no domingo. Será a partir das 16h30, tá? Com a concentração ali no pátio da Igreja Matriz de São Gonçalo. E lembrando que não haverá missa à tarde em nenhuma paróquia de São Gonçalo. Então o pessoal fica ligado aí, todo mundo se concentrando domingo lá a partir das 14h30, ok? 14h30 não, perdão, a partir das 16h30, né? É 4 horas da tarde, 4h30. E falar também sobre o Seminário de Vida Plena no Espírito Santo. Esse seminário que está sendo feito pelo grupo de oração Nossa Senhora da Conceição. Esse seminário ele começa hoje, começa dia 18, hoje às 19h45. Daqui a pouquinho, daqui a 1 hora está iniciando. Então, vem participar dessa experiência com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Que é o Espírito Santo de Deus, que nos santifica, nos dá força para continuarmos fortes e inabaláveis nessa jornada aí rumo a essa pátria celeste, né? E quero também falar, reforçar, na verdade, as pessoas que estão nos ouvindo agora e que ajudam a pastoral social aqui da nossa igreja, que tem a coordenação do nosso irmão Fernando. Pastoral social precisa muito da sua ajuda, porque as doações caíram bastante, tá? Infelizmente. A gente sabe que a vida está dura, está tudo muito caro,
Feijão já não é novidade para ninguém, mas não é só o feijão, tá tudo bastante caro, tá? Mas quem tem fome tem pressa, né? Então a gente precisa ajudar, é o nosso dever. Aquele que, eu costumo dizer assim, aquele que venceu na vida, para ele ajudar o próximo já não é uma boa ação, mas é uma obrigação, né? E aquele que não venceu, aquele que também está buscando vencer, ajudar o próximo significa tudo. A gente tem que se lembrar sempre daquela senhora que depositou 1 ou 2 moedinhas lá na oferta, e veio um rico senhor e depositou uma quantia enorme lá de dinheiro. Jesus olhou e falou: essa senhora deu muito mais do que aquele senhor, porque ela estava dando tudo que ela tinha, né? Ela estava dividindo o que ela tinha e não dando o que estava sobrando, né? A caridade é isso. A caridade não é só você dar o que está sobrando. Você não deve ajudar só as pessoas, as pastorais, com o que está sobrando, quando você está numa boa. Mas quando você divide o que você tem, a sua bênção, a sua recompensa será muito maior. Então não deixe de ajudar aí a pastoral social, tá bom, minha gente? Alguém mais tem algum aviso? Nenhum aviso? Então vamos partir um pouco para a nossa oração, fazer esses 5 minutinhos aí de oração agora, agradecendo ao Senhor por essa semana, por mais esse programa, pedindo a Ele, né, sobre esse final de semana que está vindo aí, sobre essas Olimpíadas que estão acontecendo, já estão entrando aí na sua reta final. Agradeço ao Senhor do fundo do meu coração. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por essa tarde maravilhosa na presença desses irmãos. Obrigado por essa rádio, pela Rádio Aliança, que sempre manteve as portas abertas para essa comunidade, para a nossa paróquia, para todos os movimentos e pastorais. Obrigado, Senhor, por esse meio de comunicação que nós temos, de levar a palavra de Deus às pessoas, não apenas através das ondas da rádio, mas também da internet. Nós somos ouvidos em todo lugar do mundo, através do nosso aplicativo. Obrigado, Senhor, por mais esse programa. Obrigado por essa semana, Senhor. E obrigado por esse final de semana. Que o Senhor já abençoe de imediato essa sexta-feira, esse sábado. Que o Senhor nos dê o discernimento para que nós saibamos sempre tudo que vem do Senhor e o que não vem, tudo que te pertence e o que não te pertence, para que nós saibamos, Senhor, seguir sempre o teu caminho, que não haja outro caminho na nossa vida senão o seu, Pai. Que todos os nossos caminhos se convertam num caminho único, que é aquele que o Senhor deseja para nós. Nós estamos aqui para cumprir a sua vontade. Não somos nada mais do que cumpridores da tua vontade, Pai. E eu te peço perdão, em particular, pelas vezes que não cumpri com a sua vontade, que deixei de fazer tua vontade para seguir a minha própria vida, meus desejos. E peço em nome de todos, Senhor, agora perdão pela nossa ingratidão, pelo modo como nós somos apegados, Senhor, a essa vida, aos bens materiais, e tão preocupados e ansiosos com as preocupações, em particular com o dinheiro, o que nos leva a tantas desculpas, preocupação com o trabalho, com o estudo. Mas se a gente fosse parar para pensar honestamente, toda preocupação se resume ao dinheiro. Mas o Senhor é o Senhor de todas as coisas, maior do que tudo. Ao Senhor nós devemos servir e deixar tudo mais em segundo plano. Eu agradeço ao Senhor pelo que está acontecendo nesse país, no nosso estado. Agradeço por esses Jogos Olímpicos que têm acontecido de uma forma muito melhor do que, acredito, a maior parte dos brasileiros imaginava. Nenhuma ameaça foi concretizada, ameaça de terrorismo, nada disso foi concretizado. Toda a segurança está acontecendo, Senhor. Todos os jogos acontecendo com toda a segurança. Nós estamos vendo toda essa união de povos, todo esse espírito olímpico, que a competição existe, mas de uma maneira saudável, e essa mensagem bonita que está sendo transmitida para as pessoas, que sirva, Senhor,
de lição verdadeiramente para todos nós, para cuidarmos da saúde do nosso corpo e da nossa alma, que jamais nos esqueçamos da nossa alma, Senhor. Falamos hoje sobre a importância de mantermos essas duas saúdes, saúde do nosso corpo, que o nosso povo cuide melhor do templo do Espírito Santo, Senhor, mas que cuide ainda mais da alma. Amém, Senhor. Eu queria pedir para que a gente possa tomar como exemplo dessas Olimpíadas que está sendo realizada no Rio de Janeiro e possamos realmente unir os povos para que cessem essa violência, para a gente poder, sempre que colocarmos em oração, a paz no mundo, porque nós precisamos ter paz dentro da gente para que possamos transmitir essa paz para o mundo. É o que eu peço a Deus sempre que eu faço as minhas orações, é que todos possamos viver em paz, porque o dia que nós conseguimos isso, todos vão viver bem, que o irmão possa sempre estar ajudando o irmão mais necessitado. Rogo a Deus pelas crianças que passam fome, pelas pessoas que não têm onde dormir, vivem na rua. A gente sabe que por motivos vários, mas não cabe a nós julgarmos, mas essas pessoas que dormem na rua, que Deus possa estar olhando por elas, estar ajudando, estar abençoando as pessoas mais necessitadas, porque nós temos casa, nós temos um edredom para nos cobrir, uma cama quente, e às vezes nós reclamamos. Tem pessoas que acordam e não agradecem a Deus. Eu costumo até às vezes brincar: quantas pessoas vão se deitar junto conosco e não acordam? Ou seja, nós acordamos, estamos vivos, isso é uma bênção e temos que agradecer a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo irmão Didi, obrigado pelo Guilherme, obrigado por todos os ouvintes da Rádio Aliança e todos os irmãos em Cristo. Amém? Amém. Eu costumo também dizer que essa Olimpíada serve de lição para todos os povos. E eu falo que são várias línguas que vieram aqui representar cada seu país com amor. E tem um objetivo maior, de a participação de todos. Então, no final, que ela tem um final que vai ser domingo, que faz a agregação de todos, são várias línguas diferentes. E no final, todo mundo fala uma língua só. E isso é que Deus está sempre abençoando a gente dando amor e essa sabedoria que cada um tem. Por isso que a Olimpíada serve para uma integração, unir todo mundo, unir todas essas pessoas que têm a fé, que veio em termos de participar, ganhar, perder, faz parte do nosso espírito, nossa luta o dia todo. Por isso que a Olimpíada serve para isso. É uma união de povos. Então eu queria agradecer do fundo do meu coração, que Deus abençoe todos os irmãos que estão presentes, todos os irmãos que estão em todos os países, e no nosso país representando, que seja bem abençoado, que Deus esteja no coração de todos e seja uma semana de felicidade, uma semana de amém. Amém. E será que vai dar Brasil sábado? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Será que a gente vai ter uma revanche? Se Deus quer, né? Queremos ter uma medalha de ouro no futebol, né? As Olimpíadas se encerram agora domingo, Didi? Domingo. Já é domingo agora, né? Domingo. Encerra a Olimpíada com jogos e o encerramento no Maracanã. As delegações tudo participando. Amém. Eu agradeço muito a você, ouvinte, mais uma vez, pela sua audiência, pelo seu carinho, por estarem sempre conosco, ouvindo a Rádio Aliança e o Irmandade Decolores. Muito obrigado de coração. Espero que esse programa tenha servido para que a palavra de Deus tenha tocado o seu coração verdadeiramente e passar essa mensagem.
essa mensagem que nós estamos vendo aí pela televisão, pelos jogos, nesse espírito de competitividade, né, dos atletas. Claro que sempre tem aqueles que exageram, que são mais competidores, mais competitivos do que outros, mas essa mensagem que o nosso irmão Didi está tão falando aí, com relação à união dos povos, né, a essa língua que nós falamos, como é bom a gente estar cuidando da nossa saúde, como é bom a gente ver um evento assim, promovendo saúde, promovendo coisas boas, né? Foram muito bons esses dias, não foi não, Didi? Maravilhoso. Muito bom esses dias a gente vê um pouco menos de notícia ruim, até na TV, né? Isso. Graças a Deus. Ver um pouco de esporte, como que isso é importante na vida da gente. Eu sou testemunha de como que a atividade física muda a nossa vida. Quando eu fico um tempo sem malhar assim, eu já começo a ficar mais estressado, já começa a mudar. Então eu fico muito melhor quando eu estou fazendo uma atividade física, desestressa, é muito bom. E se a gente puder juntar as duas coisas, né? Trabalhar tanto essa saúde do corpo e da alma, é perfeito. É o que Deus quer. E eu conheço pessoas, inclusive, que, sabe, se matam de trabalhar, se matam de estudar, mas não cuidam da saúde. O que adianta, né? Um dia, olha, a carcaça não vai aguentar. Não aguenta, não. Carcaça não vai aguentar. O que adianta você... Aí eu repito as palavras de Cristo, né? O que adianta você ganhar o mundo se você perde a sua alma? No caso aí da alma, pode ser também o seu corpo, né? Essa saúde do corpo, da alma, que é a nossa vida. É a coisa mais preciosa que nós temos. Então, a todos vocês aí que estão nos ouvindo, preocupem-se com sua saúde física, tá? Nós temos, por exemplo, o Padre Marcelo Rossi, que está falando muito nisso. Nesse ano ele falou bastante, ele lançou o livro, aquela trilogia, né? O Ágape, o Kairos, lançou também o... Meu Deus, como foi esse último livro dele? O Ágape, o Kairos, o Filia. E depois lançou ainda o Ruá, que é um livro de bons hábitos alimentares e tal. Então é isso aí. É a igreja também atacando, né, digamos assim, essas coisas boas da vida. Nós vamos então encerrando por aqui. Estaremos então novamente semana que vem. E nós estivemos hoje e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Colores é a primavera, florindo o caminho. De colores são todas as flores, são os passarinhos.